É isso aí, pessoal. Depois de 10 anos morando em Boca Raton, no sul da Flórida, nós mudamos completamente a nossa vida e viemos morar no quintal da Disney. Eu falo no quintal da Disney porque da varanda da nossa casa nós vemos os fogos do Magic Kingdom. Você tem noção disso? Isso para mim é aquela frase assim, ó, que Deus faz além do que a gente pode pensar ou imaginar. E eu vou contar para você por quê nós fizemos isso, porque não foi pela Disney, né? Óbvio. Eu sempre sonhei em vir morar na região de Orlando. Para quem não sabe, Orlando não é exatamente onde fica a Disney, tá? É como se fosse uma cidade grande, uma capital aí no Brasil, e tivesse a região metropolitana de Orlando. E aí existem várias cidadezinhas. Nós viemos morar em Winter Garden. Vou contar para vocês também por que nós viemos para essa região. Porque aqui tem várias regiões, tem Kissimmee, Windermere, Winter Garden, Winter Haven, várias cidadezinhas, vários bairros, se fosse aí no Brasil. E a gente veio para Winter Garden, que está nada mais, nada menos que 10 minutos dos complexos Disney. Alguns parques estão 10, outros 15, mas o Alexandre não queria de jeito nenhum se mudar de Boca Raton. Ele nunca quis se mudar de Boca Raton. Por quê? Porque lá ele tinha contatos de trabalho, lá ele conhece muita gente, então ele se apegava no trabalho. No último ano, durante um ano, ele começou a receber palavras falando sobre mudanças geográficas, que Deus usou uma senhora que mora lá em Teófilo Otoni para falar para ele que ele iria se mudar. Mas ele não estava aceitando, até porque estava muito confortável para ele. Lá ele tem os contatos de trabalho, os amigos, enfim, a igreja. A gente tinha uma igreja lá que a gente já estava, né, há 5 anos nessa igreja, tinha os amigos da igreja, tínhamos célula na nossa casa. Então, para a gente estava super confortável, apesar de que no meu coração sempre desejei vir para cá e eu sabia que um dia Deus iria realizar esse sonho, porque eu sou uma mulher de fé e eu acreditava. Porém, no ano passado, no segundo semestre do ano passado, Deus começou a fechar as portas para o Alexandre. Portas de trabalho. O trabalho começou a diminuir, diminuir, diminuir. E quem mora lá no sul da Flórida sabe que o sul da Flórida está passando por uma fase um pouco difícil. Tem muita gente sem trabalho no sul da Flórida, o trabalho deu uma diminuída. E tem várias questões, troca de governo, a economia do país, muita coisa que não vem ao caso aqui agora. Mas no nosso caso foi esse. Deus começou a fechar as portas para o Alexandre. E em 2019, o Alexandre tinha trabalhado numa companhia, tinha feito amizade com o pessoal da companhia. Ele tinha trabalhado num furacão que passou lá em Panama City, no noroeste da Flórida, pertinho de Destin ali. E aí ele trabalhou lá durante um ano. E aí foi nesse tempo que ele conheceu esse pessoal, e aí ele fez contato, falou que perguntou se tinha trabalho, eles falaram, vem aqui que a gente vai conversar. O Alexandre veio aqui numa terça-feira para conversar, e aí ele já voltou para casa falando, ó, já tem trabalho a partir de amanhã. Então ele foi em casa em Boca, e isso estava para mim estava tudo certo, não estava nem pensando em mudar para cá. O Alexandre veio para cá, ele foi lá em Boca, fiz a malinha dele, ele veio no dia seguinte, 4 horas da manhã, já foi direto para o trabalho. E aí ele já começou a trabalhar. Isso era na quarta-feira. Quando foi no sábado, na sexta-feira, eu falei, eu vou passar o final de semana aí, porque ele iria trabalhar. Ele trabalhou no sábado, estava com trabalho todos os dias. Aí eu vim com as meninas para Orlando. Chegou aqui, ele falou, olha, a proposta de trabalho aqui tem bastante trabalho, não vai faltar trabalho, então eu acho melhor a gente se mudar para cá. Tipo assim, do nada, sabe? A chave virou no coração dele, na mente dele, enfim. Aí ele falou: volta para Boca, já começa a organizar as coisas, porque não faz sentido a gente ficar em Boca Raton pagando um aluguel de mais de US$ 3.000, um aluguel caro, sendo que aqui eu vou pagar exatamente US$ 1.000 a menos do que o que a gente paga lá em Boca Raton. E aqui eu tenho trabalho, e lá não. Eu, porém, estava com a minha agenda lotada, porque as minhas clientes em Boca Raton, a maioria eram clientes fixas, clientes assim, quinzenais, que toda quinzena tinha um horário fixo na minha agenda, então eu precisava avisar essas clientes também, além de todos os compromissos da igreja que eu precisava entregar e eu precisava resolver, né? Tinha célula na minha casa, então precisava de um lugar para que essa célula ficasse. E eu falo que as coisas de Deus assim são perfeitas, porque automaticamente muita coisa parou de fazer sentido lá em Boca Raton. É como se uma chave virasse e as coisas começaram a acontecer muito rápido aqui em Orlando. E aí foi mais ou menos assim, sabe?
Deus virou o coração do Alexandre e aí eu já voltei para Boca Raton e tinha as crianças na escola, porque a gente se mudou faltando praticamente 3 meses para o ano letivo acabar. Então imagina só. E aí começou a saga de procurar um lugar. Mas espera aí que eu vou te contar só uma coisa. Fui correndo pegar umas anotações que eu fiz aqui para que eu não esqueça de falar nada para vocês, porque eu quero realmente passar como foi essa nossa transição para o Intergarden. E aí, gente, eu fui para Boca Raton com o coração apertado, porque nós estávamos passando por uma fase bem difícil. Tinha 3 meses que o Alexandre estava praticamente sem trabalho, então estava muito difícil financeiramente falando. Então, eu já fui para Boca Raton assim com o coração apertado por tudo que a gente estava passando, mas porém com uma paz extremamente grande com relação a nos mudarmos para cá. Eu senti uma paz que realmente excede todo entendimento. E aí a gente foi e falou, ó, se der tudo certo, a gente recomeça junto. E se der tudo errado, a gente vai recomeçar junto também e tá tudo bem. E o mais importante, que o Senhor nunca nos falte, que a presença dele sempre esteja conosco. E as coisas começaram a acontecer extremamente rápido. Eu falo rápido porque foi rápido mesmo assim, sabe? Eu tive a ajuda de amigos, assim, a Bruna, por exemplo, eu vou até deixar meu coraçãozinho para a Bruna, porque a Bruna foi uma pessoa que me ajudou demais no processo de mudança, de embalar coisas, porque imagina que eu estava atendendo as clientes, à medida que eu ia atendendo as clientes, eu já ia avisando que eu não iria mais trabalhar, e aí a Bruna me ajudando como um anjo que Deus colocou na minha vida, me ajudando a empacotar as coisas, e enfim. Foi uma loucura, mas foi maravilhoso. Por que nós escolhemos o Intergarden? Como que nós resolvemos vir para o Intergarden? Eu tenho uma cliente que hoje é uma amiga e ela estava morando aqui já no Intergarden tem 3 anos. Então eu mandei uma mensagem para ela, falei, Ana, a gente está indo para aí e tal, querendo saber de região. E aí a Ana virou para mim e falou com essas palavras: eu tenho certeza que aqui é o melhor lugar para vocês, porque a área escolar é boa, as notas das escolas, a gente olha muito nota de escola. Lá em Boca Raton, as meninas estudavam numa escola sensacional, uma escola maravilhosa. Então a gente não queria colocar elas numa escola nota ruim. Detalhe, nós alugamos uma townhouse linda em Kissimmee, e só que é na divisa com o Intergarden. A próxima rua já é o Intergarden, aqui bem pertinho da gente aqui. E aí a dona da casa nos disse que a área escolar era ótima, que ela garantia que a área escolar era ótima. Tanto que ela chegou a dizer que se não fosse as escolas que ela estava falando, ela nos devolveria o dinheiro do nosso depósito. E vocês acham que ela devolveram? Claro que não. Nós alugamos, nós nos mudamos no sábado, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aí, no sábado mesmo eu já comecei a colocar, já no domingo eu já montei toda a cozinha, já fui arrumando tudo e organizando tudo. E aí na segunda-feira fui eu para a escola matricular as meninas. Cheguei na escola, não era a escola que a gente queria. Aí o Alexandre falou, não, colocá-las numa escola ruim eu não vou colocar. Então nós quebramos o contrato lá, e acabamos ficando lá 30 dias, porque o Alexandre falou, já que você não vai devolver, eu vou ficar aqui esse mês que a gente pagou. As meninas ficaram 30 dias sem ir para a escola, pensa no meu desespero. Só que nesses 30 dias, teve o Spring Break, então foi uma semana sem aula. Teve uma semana de Spring Break em Boca Raton, que aí não teve aula lá, e aí depois uma semana sem aula aqui. Então acabou que 2 semanas foi o que elas ficaram mesmo sem ir para a escola. Mas aí o Alexandre falou, então contratou uma corretora, e aí essa corretora começou a olhar para a gente, fizemos a aplicação nesse condomínio que a gente mora hoje, que eu vou falar assim, Deus é perfeito, Ele faz as coisas maravilhosamente bem, porque a paz que eu sinto nesse condomínio, a paz que nós sentimos nesse apartamento, só pode ter vindo de Deus. Esse condomínio parece um resort. Aqui tem tanta coisa legal, inclusive se vocês quiserem ver o condomínio, escrevam nos comentários que vocês querem ver, que eu vou fazer um tour pelo condomínio. Inclusive, eu estou aqui agora em uma sala do condomínio, que o condomínio oferece para os moradores. E aí, o condomínio oferece pizza, sorvete,
é uma área de piscina, uma área de lazer maravilhosa para as crianças. Sem contar que no dia que nós chegamos, com a mudança, que eu estou escutando aquele barulho, escutei barulho de fogos assim bem forte, parecendo que estava aqui no fundo. Que eu olhei os fogos do Magic Kingdom. Gente, pensa no meu desespero. Ai, gritando, meninas, meninas, olha os fogos! E aí foi aquela alegria, né, gente? Porque eu sou uma pessoa que ama a Disney, amo as coisas da Disney. Sou grata demais a Deus por estar morando nesse lugar. Sou grata demais a Deus pela oportunidade de conhecer esse lugar. Se você não gosta, eu sinto muito, porque 80% da população do mundo gostaria de estar no lugar que nós estamos hoje. Então fala se eu não sou muito queridinha do Papai do Céu, eu sou muito abençoada. E sem contar que, graças a Deus, o trabalho do Alexandre aqui está fluindo, está sendo bênção. Eu estou trabalhando muito menos, porque, consequentemente, lá em Boca Raton eu tinha que trabalhar muito mais. Aqui eu estou trabalhando bem pouco, graças a Deus. Então, eu estou tendo muito mais tempo com as meninas. Agora, por exemplo, eu estou aqui gravando para vocês e elas estão aqui na piscina, brincando com um monte de amigas, porque no dia que chegaram no condomínio, já começaram a fazer amizade, já tem várias amizades, e eu também já encontrei amigas assim do céu para minha vida, sabe? Encontrei amigas maravilhosas que, sabe, já temos um grupo de estudo bíblico que a gente vai toda semana e já tenho, faço atividade física com as meninas desse grupo. Posso mostrar isso tudo para vocês, mas só se vocês colocarem nos comentários. Me contem. Então, eu creio que Deus faz infinitamente mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Gente, uma semana depois que eu estava aqui, eu voltei para Boca para me despedir da igreja, para participar de uma conferência de mulheres que a gente passou o ano inteiro organizando na igreja que eu fazia parte. Vocês não fazem ideia de como eu estava naquela semana, com tudo que estava acontecendo com relação à escola das meninas, com relação a ter que mudar de novo, com relação a ter que perder dinheiro sem poder. Então, assim, eu fui com o coração aflito, mas eu falei, Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu quero entregar, assim, em paz, com meu coração em paz, aquilo que o Senhor me pediu para entregar. Eu quero cumprir com tudo que eu prometi nessa conferência. Então eu fui assim, falei, eu quero que quando eu pisar naquela igreja eu esqueça de todos os problemas e eu consiga mergulhar e eu consiga receber tudo que o Senhor vai derramar sobre nós naquela conferência. E assim foi, porque foi maravilhosa aquela conferência de mulheres, quem participou, quem esteve lá sabe do que eu estou falando. Inclusive, se você esteve lá, comenta aqui. E as meninas, elas se encantaram. Elas se encantaram, encantaram. Elas estão assim apaixonadas. A escola é maravilhosa. A escola é incrível. A escola tem 2 anos, a escola que elas estudam, entendeu? Então, é uma escola maravilhosa. Eu digo para você, vale a pena confiar em Deus, pedir a Deus. E toda essa luta aqui que a gente passou, sabe o que fez? Me fez buscar mais a Deus, me fez ter mais intimidade com Deus, me fez dobrar o meu joelho, me fez jejuar, me fez buscar a Deus, e eu creio que isso tudo me dá autoridade para eu falar com tanta alegria hoje, como eu estou falando, porque é óbvio que não é fácil passar pelo deserto, não é fácil passar pelas lutas, mas quando a gente está com Deus, a gente tem a paz que excede todo entendimento, e é dessa paz que a gente precisa. E aí eu falo para vocês, mudou para melhor. Nós estamos imensamente felizes, nós estamos com o coração aberto para viver tudo que Deus tem para nós. Eu quero manual pés da Disney, eu quero pegar as meninas na escola e ir para a Disney, eu quero levantar de manhã, deixar as crianças na escola e ir sozinha tomar café no Magic Kingdom, eu quero tudo. Gente, o Winter Garden é uma cidade maravilhosa, é uma cidade pequena, é uma cidade tranquila, tanto que se eu descer a minha rua aqui tá cheio de vaca ali no caminho da escola das meninas, a gente vê vaca todo dia. Pra você ter ideia, vaca, bezerro mamando na vaca. Porque é uma cidade bem interior, uma cidade que tem onde crescer para todos os lados, uma cidade que Deus vai nos dar a nossa casa. Escreve o que eu estou falando para você. Então eu creio que Deus, assim, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é soberano e eu estou muito feliz. Eu vou falar para você, foi fácil sair de Boca Raton? Óbvio que não foi fácil. Não foi fácil, nós passamos por lutas que só eu e o Alexandre sabemos.
mas vale a pena. E detalhe, eu ouvi palavras assim, toda palavra que eu ia ouvir, gente, falava sobre mudança, falava sobre um novo tempo. Eu ouvi muitas palavras que falavam, vai ter um novo tempo, Deus tem um novo tempo, Deus tem uma nova estação. Eu ouvi isso demais. Tem uma nova estação chegando para a sua vida, tem uma nova estação chegando. Então eu creio fielmente que essa é uma estação de Deus na nossa vida e eu estou com o coração aberto para viver tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor quer para minha casa, para minha vida, para minha família. Eu quero muito que você comente aqui o que é que você quer ver aqui nesse canal. E eu falo que eu tô feliz aqui, não que eu estivesse triste em Boca Raton. Foram 10 anos em Boca Raton, eu tenho amigos do céu em Boca Raton. Em Boca Raton eu aprendi tanto, tanto, tanto. Né? Os últimos 5 anos, então, que foi quando eu realmente me plantei em uma igreja e fiz amizades ali, e aprendi, e cresci. Então, lá foi a minha escola, sabe? Assim, eu falo que Boca Raton foi a minha escola, eu sou eternamente grata por tudo que eu vivi. Minhas meninas nasceram lá, a Alice nasceu em West Palm Beach, Melissa nasceu em Boynton Beach, mas assim, é tudo, e foram criadas em Boca Raton, então, gente, é só gratidão, é só, sabe, só gratidão, gratidão, gratidão. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Então, se você tem esse sonho, ore, consagra ao Senhor o seu sonho. Porque quando acontece na hora certa, quando acontece na hora que Deus quer, não tem como não ser perfeito. Não tem como. E isso não quer dizer que a gente não passe por lutas que vocês não fazem ideias. Principalmente lutas financeiras, lutas assim, que o inimigo se levantando de todas as formas. Mas eu creio que em todas nós somos vitoriosos, porque nós temos a presença de Deus. Onde quer que você for, que a presença de Deus vá com você e que você seja feliz debaixo da graça, do favor e da misericórdia de Deus, porque com a presença de Deus tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Gente, até as meninas, vocês não fazem ideia de como as meninas aprenderam, sabe? Porque estão acostumadas a ter tudo na hora que quer e de repente, não, não pode, a mamãe não está trabalhando, a gente está passando por um período difícil. Então, elas aprenderam muito, sabe? Assim, aprender que não é tudo na hora que quer, que não tem tudo na hora que quer, que não, por enquanto não pode, aprender a esperar o tempo certo, esperar o tempo de Deus. Porque para elas, tipo, você vai mudar para o quintal da Disney, como assim? Você não pode ir na Disney ainda? Como assim? Você não pode ainda aproveitar tudo que tem? Porque não pense você que todo mundo que mora aqui, esse condomínio aqui tá cheio de brasileiros. Tem muitos brasileiros que já estão aqui há mais de ano e que ainda não foram na Disney mesmo vendo os fogos da Disney de dentro de casa. Eita, que desligaram a luz. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo feito de coração. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou responder a sua pergunta. Eu queria muito saber o que é que você quer ver aqui nesse canal, o que é que você quer que eu fale aqui nesse canal. Eu espero que esse vídeo tenha te encorajado a viver os seus sonhos, a consagrar os seus sonhos a Deus e que o Senhor realiza. O Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que você está pensando ou imaginando, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, e não tem nada que Ele não possa fazer na sua e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Estou esperando seu comentário. Deus te abençoe. Beijo.